Pontos importantes no desenvolvimento do blazer vestido. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à Mo Class. Essa aqui é a nossa aula semanal e gratuita, que é uma oportunidade incrível de você aprender junto comigo sobre esse mundo glamouroso da moda. Antes de começar, eu quero explicar para vocês que essa Mo Class ela é para fazer vocês verem todos os pontos importantes que a gente precisa saber na hora de desenvolver uma peça. Então, a gente precisa saber, além da modelagem, a gente precisa saber outros pontos importantes para desenvolver uma peça, para trazer o efeito que a gente quer para aquela peça. Então, antes de começar, já compartilha essa aula com todo mundo que, assim como nós, ama esse mundo glamouroso da moda. Ama costurar e ama modelar. Enquanto que vocês vão compartilhando aí, eu vou me apresentar. Eu sou Sara Benetti, mentora de modelagem tridimensional e trabalho com a técnica de modelagem há mais de 8 anos. Quer dizer, vai fechar 8 anos aí. Então, eu só trabalho com moda hoje graças a essa técnica. Eu tenho um ateliê de vestidos de festas e noivas e foi graças à modelagem que eu consegui desenvolver peças para mim como para outras pessoas. Oi, pessoal! Boa noite, Flávia! Boa noite, Tainá! Sejam muito bem-vindas à nossa Mo Class. E hoje ela é bem especial, né? Porque eu quero desmembrar aqui com vocês sobre como eu desenvolvi o meu look de 30 anos. Então, vou mostrar vídeo para vocês, vou mostrar foto, vou explicar, além da modelagem, o que eu precisei pensar. E também essa aula é para vocês realmente verem que não é só a modelagem e o tecido que vão trazer o efeito que a gente quer para a peça. Então, a gente precisa pensar em outras coisas além disso, tá? Já coloca aqui nos comentários que eu quero saber se tu já trabalha com modelagem, trabalha com modelagem plana ou com a mulagem. E vai compartilhando essa live com todo mundo, essa aula com todo mundo, porque ela não vai ficar salva, tá? Então eu tô trazendo esse conteúdo para vocês riquíssimo, tô mostrando para vocês como que eu desenvolvi toda a modelagem, como que eu fiz todo esse processo, mas é só para quem tá ao vivo aqui comigo, para vocês realmente conhecerem tudo que a gente precisa cuidar antes de desenvolver uma peça, tá? E vocês me acompanharam ao longo da semana inteira o desenvolvimento, das 2 semanas eu acho, o desenvolvimento do meu look de 30 anos, né? Que é o que a gente vai falar na Mo Class de hoje. Então, eu não compartilhei tudo com vocês, né? Até porque eu precisava confeccionar ele e eu tive alguns testes que eu fiz que não deram certo, que eu vou explicar para vocês, principalmente na parte da modelagem. Então eu precisei meio que mudar um pouquinho de como eu tinha imaginado quando eu estava desenhando essa peça. Então eu acabei não compartilhando tudo com vocês nos stories, mas eu até vou deixar no destaque todas as partes que eu compartilhei nos stories para ficar ali certinho, mas essa aula é realmente para mostrar para vocês como que eu fiz a modelagem. Então eu gravei todo o processo de uma forma bem rapidinha para mostrar para vocês, e eu gravei todo o processo de confecção e da modelagem em si, estilo as aulas do ML, que tem dentro do ML, tá? Então eu tô pensando o que eu vou fazer com esse conteúdo ainda, se eu vou dar acesso só para minhas alunas ou o que eu vou fazer com ele. Mas eu tenho todo o processo gravado e o que eu vou mostrar para vocês hoje é só uma partezinha de como que foi desenvolver essa peça, tá? Inclusive, semana retrasada eu falei para vocês, comentei com vocês com relação à parte da liberdade que a modelagem nos traz, né? Tanto qualquer estilo de modelagem, mas a gente entender como a modelagem é feita, ela nos traz essa liberdade. E eu só criei a peça que eu criei porque eu tenho nas minhas mãos o conhecimento necessário para fazer essas coisas malucas, gente. Porque eu, assim, ó, vou dizer para vocês que eu fiquei bem impactada com o que eu criei. E eu lembro que, inclusive, quando eu comecei a explicar para vocês, eu falei que como o tecido era bem chamativo, eu ia fazer um look mais chamativo ainda. Mas, gente, não sabia que ia ficar daquele jeito, não. Fiquei um pouco nervosa, com medo de realmente não gostar depois, no final, assim, com toda a produção. Mas amei, isso que importa. Mas eu me arrisquei, gente. Até
a hora que eu vesti a peça, com cabelo, maquiagem, tudo, e tava lá no dia, eu tava bem nervosa, porque talvez eu não ia gostar de como que eu ia ficar nas fotos, como que eu ia me sentir dentro da peça. Então foi um modelo bem basiquinho, assim, né? Tipo, pra ir ali na padaria comprar pão. Mas ele sou eu escrito, né? Tanto que o pessoal falava muito, Sara, isso é a tua cara, né? É tu, escrito, desenhado, feito. Mas foi muito bom, foi muito gratificante. Então, a técnica, ela traz essa liberdade, né? E ainda bem que ela me traz essa liberdade, ainda bem que eu consigo entender como que ela é feita, porque daí eu consigo fazer esses modelos bem diferentes, esses modelos ousados, dramáticos, né? Até um pouco exagerados demais. Mas graças à técnica de mulagem que eu consigo, né? E até coloca aqui nos comentários que eu quero saber se vocês. O conhecimento que vocês têm hoje, ele é suficiente para vocês criarem uma peça e tirarem ela do papel, assim, vocês conseguem, na hora de estar criando a peça, entender como que vocês vão fazer a modelagem? Porque quando eu crio uma peça, eu até fiz uma Mo Class com relação a isso, eu já vou, enquanto que eu vou desenhando, eu vou imaginando, tanto que eu tive que fazer uma alteração na modelagem, que eu vou explicar pra vocês, vou mostrar o vídeo certinho, porque não ia ficar do jeito que eu queria e o processo estava muito demorado, eu não estava conseguindo acertar, tá? Então eu fiz um outro tipo de modelagem. Achei super autêntico, adorei. Ai, que bom, muito obrigada. Inclusive, minha voz tá rouca, né? Porque realmente eu aproveitei a festa, né, gente? Foi muito bom mesmo. Mas enfim, acho que vocês conseguem me escutar certinho, né? Posso continuar. E eu sempre comento aqui com vocês que quando a gente, né, entende como que a modelagem é feita, todo esse processo ele fica mais fácil. E a técnica de mulagem, ela é extremamente visual. Então, ela nos traz essa exclusividade para a gente desenvolver peças diferentes, para a gente realmente criar o que a gente sempre sonhou e a gente conseguir tirá-la do papel, né? Então, todo esse processo com a técnica de mulagem, para mim e para as minhas alunas, fica muito mais fácil, muito mais leve. Tem muitas pessoas que acham que a modelagem é o vilão da história, mas é porque se a gente não realmente não entende como que ela é feita, ela é o vilão. Eu também achava isso e graças à mulagem eu não vejo mais dessa forma, tá? E eu quero mostrar pra vocês, eu trouxe vídeo, trouxe foto, trouxe tudo pra mostrar pra vocês, tá? Vou começar a compartilhar aqui com vocês, então. Ai, fiz até uma capinha que eu nem compartilhei, mas enfim. Primeira parte que eu vou falar com vocês aqui é com relação à parte da modelagem, tá? Que é o ponto principal, que é o que a gente mais fala aqui nesse perfil. E que também é o que me possibilitou criar da forma que eu criei, tá? Então, todo esse processo, toda essa imaginação, conforme eu ia colocando a ideia no papel, eu sabia que eu ia conseguir tirar ela. E, inclusive, essa facilidade que a técnica nos traz, ela nos liberta. Porque quando a gente desenha uma coisa e a gente tenta tirar ela do papel depois, e a gente não consegue, a gente se sente um pouquinho fracassado, se sente mal pelo fato de que, poxa, eu criei uma coisa tão legal, mas eu não consigo tirá-la do papel, né? Então, todo esse processo, a modelagem, ela acaba realmente nos travando, né? Porque se eu não consigo fazer essa peça, tirá-la do papel, eu vou partir para modelagem mais básica, mais simples. Não vou fazer uma peça única, exclusiva, como a gente consegue fazer com a técnica, né? E eu vou mostrar para vocês aqui agora o vídeo dos dois moldes que foram... Eu vou explicar para vocês quais que foram os moldes mais fáceis de serem feitos, tá? E quais que foram os mais difíceis. Porque essa é a intenção com essa nossa Mo Class de hoje, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu acelerei o processo, tá? Para eu conseguir falar com vocês conseguirem visualizar também tudo bem certinho. Então, os dois moldes mais fáceis de serem feitos foram a parte do corpo. Então, tanto a parte da frente quanto a parte das costas. E como vocês podem ver aí no vídeo, eu posicionei o algodão cru ali e eu fui desenhando exatamente conforme eu tinha desenhado no papel. Então, eu conseguia ali visualizar. Por isso que eu falo que a técnica é extremamente visual, porque a gente já consegue ver ali como desenvolver aquela peça. Então, o processo fica muito mais tranquilo de ser feito, né? Muito mais prazeroso.
Então, a gente consegue já visualizar. E o molde da parte da frente, eu fiz ele partindo do molde amplo. Então, eu posicionei o algodão cru para fazer um destaque de um molde amplo. E a parte das costas, como eu queria deixar ela mais acinturada, porque como ele é um blazer vestido, eu não queria fazer a modelagem de um blazer padrão na parte das costas, porque senão ele ia ficar muito amplo na linha da cintura e na linha do quadril. Então eu fiz esse recorte princesa, que inclusive eu fiz, na aula que eu expliquei do desenho, eu até desenhei depois porque eu já tinha feito a modelagem. Mas eu fiz esse recorte princesa na parte das costas porque eu queria deixar ele mais ajustado. Quando a gente faz a modelagem de um blazer, a gente precisa ajustar ele na parte das costas. Só que o ajuste de uma modelagem de blazer na parte das costas é diferente da que eu fiz. A modelagem que eu fiz, ajustada, é uma modelagem de um vestido. Então, é como se eu estivesse fazendo... É como se eu tivesse pegado a modelagem, se eu já tivesse pronto, né, a modelagem básica de um vestido, daquela forma que vai até a circunferência do pescoço na parte das costas, linha do ombro, tudo certinho. Tivesse pegado aquela modelagem e tivesse pegado a modelagem da parte da frente de um blazer. Então, eu uni como se fosse a modelagem de um vestido na parte das costas com a modelagem de um blazer na parte da frente. Oi, Mara! Maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Agora eu quero mostrar pra vocês a parte que foi mais fácil de fazer, tá? Porque quando eu desenhei, eu já sabia exatamente como que eu queria fazer, como que eu ia fazer. Eu vou testar aqui, tá? Que é essa parte aqui da manga. Que esse detalhe da manga aqui do franzido, eu sempre quero apontar pra tela, mas não dá, né? Vocês não enxergam. Essa parte do franzido na manga, ela é uma modelagem de um godê. Então, eu não desenvolvi a modelagem em si. Eu cortei o godê direto, é um godê completo, então por isso que ele ficou bem volumoso. E foi essa parte até que eu modifiquei. Eu fiquei com medo... Gente, fiquei com medo, mas agora eu amo ele, tá? Mas é todo o processo de desenvolvimento de uma peça bem diferente. Então, eu fiz ele num godê completo e fiz esse acabamento, tá? Que eu vou explicar mais pra frente pra vocês como que eu fiz. Mas a modelagem dessa parte foi a mais simples de ser feita. Então, eu só peguei a circunferência da modelagem da parte de cima, tá? Que ela é altinha, que eu até diminui um pouco, porque a modelagem, quando eu fiz ela e quando eu desenvolvi, ela ficou bem alta. Eu até dei uma diminuída, porque realmente eu tava nervosa, gente. Tava nervosa. Eu não sabia se ia ficar bom, se era muita informação ou o quê. Então, eu peguei a circunferência da modelagem da parte de cima, da linha do ombro, tá? Pra daí conseguir fazer o godê. Então, eu não peguei a circunferência do meu braço, porque a modelagem que eu ia... A modelagem da parte de cima, que é onde eu ia costurar esse godê, ele era bem mais largo, ele ficava folgadinho no meu braço. Porque vocês sabem que eu não gosto do meu braço, então eu trabalho dessa forma pra conseguir deixar ele livre e eu não me sentir que o meu braço é realmente gordinho, real e oficial, né? Vocês sabem que eu uso a modelagem ao meu favor. E daí o terceiro molde, que foi mais simples de ser feito, foi a parte de baixo da manga, tá? Que eu até vou botar essa foto aqui. Não, vou botar outra. Não, vou deixar essa aqui. Que foi essa parte de baixo, que ela vem até o punho, tá? Essa foi a modelagem mais fácil, tá? Digamos assim, a segunda mais fácil de ser desenvolvida, tá? A primeira foi, então, a parte do godê, que era aqui. E essa outra foi mais fácil. Eu desenvolvi ela... com 2 pregas. Então, eu trouxe o algodão cru ali pro manequim. Meu manequim estava com o braço do manequim. Então, eu trouxe o algodão cru ali e eu fui manipulando esse algodão. Então, eu empurrei o algodão pra frente, tá? Imaginem assim, ao invés de deixar ele retinho aqui... Deixa eu voltar pra mim. Ao invés de eu deixar ele ajustado aqui, eu empurrei ele pra frente, pra trazer mais volume pra essa peça, tá? Então, a manipulação do tecido a gente vai fazer conforme a gente quer o volume. Então, quanto mais volume a gente quer para essa parte, mais algodão cru a gente precisa ter ali. Então, eu só fiz 2 pregas simples para trazer esse efeito para essa peça.
Então, foi uma modelagem simples. Quando eu fiz o desenho, vocês podem até ver ele aqui, ele tá um pouco diferente. Porque na realidade, essa parte aqui do godê, ela ficou tão grande, que tanto que eu fiquei com um pouco de medo, que ela acabou caindo por cima dessa parte aqui. Então, o desenho, ele vem essa camada pra frente. Só que eu poderia ter feito mais material para a parte da frente. E agora eu vou falar, em seguida eu vou falar para vocês com relação à estrutura, porque o tecido que eu usei não era nada o que eu precisava, então eu precisei fazer uma estrutura maior para conseguir fazer com que esse modelo ficasse exatamente do jeito que eu tinha desenhado e que eu tinha imaginado na minha cabeça, e também feito a modelagem, porque o algodão cru ele tem uma gramatura completamente diferente do tecido que eu usei, tá? Também tenho complexo com meus braços, por isso. É, exatamente. E eu sempre, Mário, sempre trabalho com... Olha, é raras vezes que vocês vão me ver de regata, manga curta, assim, aqui, ao vivo. Porque eu realmente tenho esse... Não gosto. E eu gosto muito de trabalhar com modelagem pra disfarçar esses pontos que eu não gosto e realçar pontos que eu gosto, né? Então, a modelagem me ajuda com relação a isso, né? Todo esse conhecimento que eu tenho me ajuda. Então, eu entendo muito sobre o meu corpo, eu sei o que eu gosto, sei o que eu não gosto, então eu consigo desenvolver a modelagem. Agora, eu quero mostrar pra vocês a parte que foi mais difícil de fazer, porque eu queria desenvolver essa modelagem e eu queria fazer uma estrutura diferente, porque eu nunca fiz essa estrutura. Só que a imagem de referência que eu tinha, essa estrutura não era colocada exatamente aonde eu ia posicionar ela. Então, eu teria que fazer ela de uma forma completamente diferente. Eu testei fazer ela, tá? Mas não deu certo. Aí no vídeo vocês vão ver que eu tô com um crinol pra fazer esse teste. E até depois que eu posiciono o crinol ali, ele dá meio que o efeito que eu quero. Olha, agora nessa parte do vídeo. Tá vendo que ele ficou assim? Só que quando eu fui realmente desenvolver, eu percebi que eu ia perder muito tempo tentando fazer uma estrutura que só desenvolvendo a modelagem e colocando depois uma entretela e colocando toda uma estrutura dentro da modelagem, eu ia conseguir trazer o efeito que eu queria. Então, às vezes a gente quer fazer, principalmente eu, né, gente? Você sabe que eu amo testar muitas das coisas porque a gente acaba testando e vendo novas possibilidades, né? Então, eu quis fazer esse teste, mas eu vi que eu ia demorar muito para realmente conseguir acertar esse teste. E eu não tinha muito tempo, né, para desenvolver essa peça. Então, eu fiz ele pela modelagem. Então, como essa peça era mais difícil e eu tava quebrando a minha cabeça para conseguir desenvolver ela da forma certa e deixar a modelagem ok para eu desenvolver, então eu costurei toda essa modelagem. Vocês conseguem ver aí no vídeo que essa peça ela tá costurada. Então, depois que eu costurei ela, eu posicionei ela de novo no manequim e fui fazendo os ajustes que eu queria, porque ela tinha ficado muito larga. E foi essa peça aí que eu falei pra vocês numa Mo Class, que ela parecia um ferro de passar. Vai dizer que o efeito não é igual? Me lembrava muito ferro de passar. E o ruim é que eu fico com essas ideias na cabeça, daí parecia que eu tinha um ferro de passar aqui. Ai, ai. Esse ombro é tudo. Ai, ele ficou muito Mário. Nossa, eu gostei muito dele, bah. Ficou exatamente no formato que eu queria, né? E daí, eu até conseguiria fazer, vou mostrar agora pra vocês, que eu gravei um vídeo e eu vou postar ele no feed pra vocês entenderem depois melhor, tá? Deixa eu parar aqui. Eu até fiz, poderia fazer a modelagem de uma forma diferente da que eu fiz ali, tá? E daí eu poderia fazer esse recorte nessa linha aqui, ao invés de fazer o recorte na cava, trazer essa cava mais estendida, né? Então eu poderia fazer esse processo assim, dessa forma, para conseguir fazer com que esse efeito também ficasse, sem eu precisar fazer aquela estrutura de crinol que eu tinha imaginado em fazer. Eu andaria com esse ferro de passar de boa. Pra ir no mercado, comprar pão na padaria, né? Então, se eu faço a cava estendida nessa região aqui, então ele não ia ficar com o ombro exatamente na linha certa. Então, ele não ia ficar com o ombro aqui e ele iria ficar alto a partir do decote, tá? A partir da gola. Então, a gente sempre precisa
ver essas possibilidades e o que essas possibilidades alteram no nosso modelo. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando a gente entende como a modelagem é feita, a gente consegue fazer toda e qualquer peça. E quando a gente cria uma peça e a gente não sabe como que a modelagem é feita, a gente vai passar esse serviço da modelagem para uma outra pessoa, pode acontecer da pessoa mudar o teu modelo, exatamente da forma que eu iria mudar trabalhando com a cava estendida aqui, sem desenvolver ela na cava padrão e fazer a modelagem da forma que eu desenvolvi. Então, a gente precisa ter esse entendimento para a gente realmente conseguir tirar a nossa ideia do papel, senão depois ela acaba mudando por completo. Se eu tivesse feito aquela forma ali, teria ficado muito incrível, teria ficado maravilhosa. Só que daí ela não ia ter esse corte aqui e ela ficar altinha nessa região aqui. Então ela ficaria diferente. Então, por isso que a gente precisa entender como a modelagem é feita para a gente realmente conseguir tirar do papel essa nossa ideia, né? Então, a mulagem, ela facilitou todo esse processo para mim. Então, ela fez com que todo esse processo ficasse mais leve e ficasse prazeroso. Mesmo eu fazendo um teste não dando certo e depois fazendo a modelagem toda no algodão cru ali e fazendo efeito com a própria modelagem, porque aquela peça ali, ela tem um recorte nessa região que segue na linha do ombro. Então não fica aquela coisa assim, meu Deus, Sara, eu vou ter que fazer esse recorte, vai ficar feio. Não, ela seguiu o mesmo recorte da linha do ombro aqui. Então a gente precisa ter esse entendimento com relação à modelagem para saber que vai encaixar. Às vezes eu tenho, vou falar aqui, vou contar para vocês. Às vezes eu não quero que a costura apareça e daí eu fico quebrando a minha cabeça para que aquela costura não apareça. Mas o bom é que daí assim eu consigo ver novas possibilidades de fazer, né? E quando a gente tenta fazer de uma outra forma, quando a gente tem essa mania da costura não aparecer, que nem eu, a gente vê outras possibilidades, né? Então, hoje eu já sei que a costura vai aparecer, já estou mais tranquila. Então, se eu não quisesse que a costura aparecesse nessa linha aqui, provavelmente eu teria mudado o modelo, como eu mostrei pra vocês. Então, a mulagem, ela me proporciona toda essa exclusividade que eu quero trazer pra peça, sabe? Então, eu crio a peça exatamente da forma que eu imaginei e no manequim eu consigo desenvolver ela. E a gente consegue desenvolver ela tanto no manequim de modelagem, que é esse que tá atrás de mim, como a gente consegue desenvolver no manequim de costura, ou a gente pode desenvolver direto no corpo. É claro que o processo de desenvolvimento direto no corpo fica um pouco mais difícil, mais demorado, pelo fato de que se a gente alfinetar a pessoa, ela vai sentir dor, né? Mas a gente consegue desenvolver assim, tanto que a Chanel, ela desenvolvia a modelagem dos vestidos dela no corpo da cliente. Imagina, gente, desenvolver a modelagem toda, ficava ali um tempão para fazer a modelagem. Paradinho, junto com a Chanel. Ô, glória! Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber se tu tem esse conhecimento e tu consegue se arriscar a criar umas peças diferentes. Porque eu quero saber se tu tem essa vontade de criar essas peças diferentes da mesma forma que eu crio aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz toda a estrutura na parte interna, principalmente nessa parte que ficava mais alta. Então, vocês vão ver ali que, além da modelagem, eu também preciso cuidar desse outro ponto. E quando a gente não entende todo esse processo, a gente fica travado, né? A gente cria só aquelas peças mais simples. E eu quero, com a técnica de mulagem, que tu desenvolva peças exclusivas, peças únicas, peças que tragam a tua personalidade. Então, eu quero que tu tenha esse prazer de desenvolver a modelagem, porque muita gente acha que ela é o vilão, como eu comentei no começo dessa MooClass. Então, as pessoas têm esse receio de que a modelagem é muito difícil, de que o processo é muito demorado, que é muito chato de desenvolver. Mas a técnica de mulagem, ela deixa esse processo ser mais leve e ela fica um processo prazeroso, que tu vai ali manipulando o tecido no manequim, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês sentirem isso junto comigo.
Então a gente vai manipulando esse algodão cru ali no manequim e a gente consegue desenvolver a modelagem exatamente da forma que a gente imaginou, que a gente pensou, que a gente criou. Então a gente consegue trazer a nossa personalidade, a gente consegue fazer uma peça exclusiva, uma peça única, que vai chamar atenção da mesma forma que essa minha peça chamou atenção. Gente, chamou atenção, não vou dizer que não. Chamou até demais, mas enfim, eu gosto disso, não adianta. Você sabe que eu gosto. Boa noite, Bri. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Dani. Boa noite, Rafa. Agora eu quero falar com vocês que essa mesma leveza que eu tenho para desenvolver a modelagem, eu passo para as minhas alunas também. Então, elas também têm hoje o prazer de desenvolver uma modelagem. Elas têm essa vontade de desenvolver essas peças mais diferentes, ousadas, né? Então a gente consegue, através da mulagem, deixar esse processo mais tranquilo, mais leve, né? E então, tanto as minhas alunas dentro do ML, que é o curso online, quanto no curso presencial, elas conseguem sentir isso. E eu sinto que elas têm prazer de desenvolver as modelagens. E é esse mesmo prazer que eu tenho que eu passo para elas. Porque quando a gente consegue entender como a modelagem é feita, esse processo fica mais, como é que eu posso explicar? Ele fica mais, ele te chama, sabe? Quando eu fico um tempo sem desenvolver a modelagem, eu fico meio perdida, assim, tipo, eu sinto saudade, entendeu? Eu fico com vontade de fazer uma peça diferente. As peças mais simples eu não tenho muita vontade, mas eu quero fazer. Mas eu gosto de me arriscar e fazer esses modelos mais ousados, mais dramáticos, né? E se tu tá pronta para realmente entrar nesse mundo da mulagem e ver essas novas possibilidades, então eu te digo que a técnica de modelagem tridimensional, ela vai mudar a tua vida da mesma forma que ela mudou a minha vida. Então tu vai conseguir expressar a tua arte. Eu estava escrevendo um post hoje de manhã. Eu já postei ele. Já postei. É que eu escrevi tanto hoje que eu não... fazer dia escrevendo, não fiz nenhuma modelagem. Mas amanhã a gente vai ter aula aqui no ateliê, aula presencial, então a gente vai desenvolver modelagem. Porque eu fico assim nervosa quando eu não faço, né? E eu falei que eu consigo expressar a minha personalidade através dessa arte que é fazer roupa. Então, se tu tem essa vontade de aprender essa técnica, que ela é muito exclusiva para tu fazer a peça exatamente do jeito que tu sonhou, por enquanto eu só tenho aberto o workshop, que o link tá na bio, tá? Mas eu não vou falar muito dele aqui, porque eu já quero trazer para vocês as estruturas que eu utilizei para fazer essa peça, tá? Mas se tu quiser se inteirar mais sobre e realmente ter esse primeiro contato, o link tá aqui na bio, tu pode me mandar uma mensagem, inclusive estou preparando algo muito maravilhoso para vocês, mas como ele ainda não tem data, eu não vou falar sobre ele, tá? Mas vai ser bem exclusivo para quem realmente quer tirar suas criações do papel. Mas falando agora com relação à parte de estrutura, tá? Como eu comentei com vocês no começo da Mo Class, a modelagem eu desenvolvi ela com algodão cru. O meu algodão cru, ele é gramatura média, tá? Perdão. Então eu consegui fazer aquele efeito, fazer essa estrutura de uma forma muito simples, tá? Só que o tecido que eu usei para desenvolver essa peça, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ele é muito leve. Eu vou mostrar para vocês tanto a estrutura que eu fiz para vocês verem a diferença, tá? Ele é um crepe bem leve, olha. Gente, ele é muito leve. Se eu faço isso aqui com ele, ele não fica, tá vendo? Olha, ele cai. Então eu precisei colocar toda uma estrutura neste tecido aqui. E o que aconteceu? Eu usei tanto esse tecido aqui é o forro do paetê, tá? O vestido ainda tinha mais um outro forro, que inclusive... Gente, eu fiz a capa, né, pra usar, porque tá frio aqui no Rio Grande do Sul, e não precisei de tão quente que ficou o modelo. Ó, esse daqui é o paetê. Então, vocês conseguem ver que ele também é bem levezinho, ele não ia dar nenhuma estrutura. Então, eu uni esses dois tecidos aqui pra fazer a peça, tá?
E como vocês podem ver aqui, se eu posiciono ele, só o tecido aqui, ele cai. Então, eu precisei colocar toda uma estrutura dentro dessa peça. A primeira estrutura que eu coloquei foi a entretela. Eu não tenho o nome dessa entretela, gente. Até fui na loja e comprei mais. Mas eu vou tirar uma foto dela bem pertinho e eu posto nos stories, tá? Acho que aqui não vai aparecer muito. Mas ela não é entretela de malha, porque entretela de malha eu costumo usar. E como eu contei pra você semana passada, eu amo testar entretela nova e essa daqui chegou e daí eu já fui lá correndo testar, né? E eu gostei bastante dela. Aí depois, ó, e mesmo colocando a entretela, tá? Tecido sem entretela e tecido com entretela. Se eu posiciono ele aqui, ele também cai. Tá vendo? Ele fica um pouquinho mais armado, mas ele cai, ó. Então eu precisei fazer toda uma outra estrutura. Então o que eu fiz? Eu colei, literalmente colei o algodão cru aqui nessa peça. Então é o crepe leve, tá? Junto com a entretela e mais o algodão cru. Então agora eu vou fazer assim com ele, vocês vão ver que ele vai ficar, ó. Isso é muito legal, né? Esse teste aqui, esse método eu usei no look do meu TCC, só que eu não tinha comprado a entretela dupla face, que ela cola dos dois lados, tá? Então tu consegue colar um tecido no outro. Fica a dica, tá? Procurem por aí. Qualquer coisa me chame que eu tenho o código pra vocês. Então, o que acontece? É o algodão cru, a entretela no meio e o tecido. E daí tu cola com o ferro. Ela é termocolante, né? Normal. Então, ele fica assim, ó. E agora, se eu for tirar esse algodão cru daqui, ele vai estragar toda essa minha peça. Mas como essa minha peça, né, eu usei ela, ó, ele arranca tudo, tá vendo? Ele tá arrancando a entretela. Porque ele fica muito firme. Ele fica realmente colado, gente. É maravilhosa essa entretela. Tem bastante gente que usa ela pra fazer bainha invisível. Então, tu faz um acabamento ali na bainha, né? E daí depois tu dobra ela e passa o ferro e cola. E daí tu não precisa de costura. Olha aí, quem não gosta de costura? Então, a gente trabalha dessa forma, tá? Eu trabalhei dessa forma pra fazer essa estrutura aqui. Então, eu colei, olhem a diferença. Eu gosto de demonstrar porque eu sou muito do visual, né? Então, eu fico acho mais fácil da gente, ó. Dobrei ela aqui no meiozinho. Posicionei ela aqui, ela ficou. Só com a entretela, eu vou dobrar no meio, vou posicionar aqui, nem deu, gente. Vou posicionar aqui e ele caiu. E agora só o tecido, não preciso nem dobrar ele, que a gente já vai conseguir ter essa noção. Então, além da gente desenvolver a modelagem dessa peça com o efeito no ângulo, que eu vou mostrar pra vocês aqui a foto, ó. Essa é toda a modelagem da manga, tá? Então, a gente tem aqui essa partezinha que parece o ferro de passar. E a gente tem essa outra parte aqui embaixo, que daí ela tem o ângulo, tá? Então, graças à entretela normal, que eu não tenho nome pra vocês, e graças à entretela dupla face, que foi onde eu colei o algodão cru na entretela, que a entretela já estava colada com o tecido, que eu consegui fazer essa estrutura, tá? Então, eu fiz a modelagem com essa ponta, assim, em diagonal, num ângulo de 45 graus, basicamente, para trazer o efeito que eu queria, tá? Então, a gente precisa colocar toda essa estrutura dentro da peça pra gente conseguir finalizar ela e deixar ela exatamente do jeito que eu queria. E foi muito engraçado que teve um dos convidados... Acho que todo mundo quis fazer isso, gente, mas só um fez. Teve um dos convidados que fez assim, ó. Apertou esse detalhe da manga. E daí ele disse assim, ai, eu queria ver se era fofinho. Eu disse, não, eu fiz uma estrutura bem maravilhosa, não precisei encher essa parte. Porque na minha cabeça, se esse processo não tivesse dado certo também, eu teria que forrar... o que eu iria fazer, tá, gente? Eu iria colocar fibra de vidro ali dentro, pra deixar ele bem fofinho, pra deixar ele estruturado e ele não baixar, tá? Cheguei atrasada, estava adiantando o trabalho e esqueci. Sabe, deixa mais um dia a live disponível. Tá bom, tá bom, tá bom. O que vocês não me pedem, né? Que eu não faço por vocês. Tá.
deixo ela 24 horas, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês, inclusive, gente, se eu tivesse trabalhando com um tecido, tá? Que a gramatura dele fosse bem semelhante à do algodão cru, provavelmente apenas uma camada de entretela normal, essa daqui seria suficiente, tá? De nada, Ari. Essa daqui seria suficiente. Só que como o tecido, ele era muito mais leve, a gramatura dele era muito mais baixa, então eu precisei fazer toda essa estrutura, tá? Tem o meu vestido de formatura, que ele tem um detalhe assim. Caso eu tivesse feito, caso eu tivesse feito a cava estendida, como eu comentei aqui pra vocês, perdão. Caso eu tivesse feito a cava estendida aqui, ele teria ficado um detalhe bem semelhante ao meu look de formatura. Porque daí ele ficou com esse efeito aqui. Ele saiu da linha do decote, que inclusive aquele lá foi inspirado num blazer também. Um blazer todo desconstruído. Tá, agora pra mostrar pra vocês a parte de acabamento, tá? Toda essa peça eu fiz ela toda forrada, por isso que inclusive eu não usei a capa que eu tinha feito, porque ela ficou, eu não digo que ela ficou pesada, a manga ficou pesada, tá? Porque eu coloquei toda a estrutura, fiz a parte do godê, então ela ficou pesada sim. Então ela me deixou bem quentinha, inclusive. Ele é todo forrado, porque a parte da manga, aqui assim no punho, ela não tem costura, porque como eu comentei com vocês, eu não gosto de costura. Então eu fiz essa parte toda forrada pro acabamento ficar interno e a costura ficar embutida, tá? E essa parte aqui, olha, do godê, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui do godê, eu desenvolvi ela, fiz um acabamento com ela pra trazer esse efeito com elástico, tá? Então eu costurei a bainha, costurei esse forro preto, que inclusive eu não tinha imaginado que eu fosse fazer ele com preto, né? Porque na realidade o tecido prata que eu tinha não era suficiente. E tanto que eu precisei de 3 metros para desenvolver essa peça, tá, gente? Que eu comprei 3 metros do paetê e uma das partes do godê eu não consegui cortar ele inteiro e eu tive que fazer costura. Só que como ele é franzido e ele é de paetê e é muita informação, não aparece a costura, tá? Então, tipo, não fica aparente essa costura. Então eu usei 3 metros, isso, 3 metros. E eu só tinha 3 metros também do prata, que era um tecido que eu tinha aqui no ateliê, que era um retalho de tecido. Então eu consegui fazer essa peça, só que eu não consegui daí fazer o forro dessa parte do godê no tecido prata também, né? Nesse tecido cinza. Então eu precisei fazer ele no preto. Então ficou esse efeito bem diferente. Eu não tinha pensado nisso quando eu tava desenvolvendo, quando eu tava desenhando a peça. Inclusive quando eu fui colocando fazendo essa mescla com o tecido, eu não pensei nessa parte ali, tá? E ficou um efeito muito legal. Então eu costurei forro com forro, lado direito com lado direito do forro e o do paetê, costurei uma vez, depois costurei mais uma vez pra fazer a voz hoje tá falhando. Mais uma vez pra fazer a canaleta e colocar o elástico ali dentro, tá? Eu não costurei o elástico daquela forma que todo mundo costura, porque eu acho muito difícil. Então eu prefiro fazer a canaleta e eu jogo o elástico ali pra dentro e vou franzindo e seguro ele. Ficou muito legal com o preto, né? Ele deu um toque a mais, assim, tipo, não ficou só alguns detalhes no preto, né? Ah, inclusive eu não trouxe, mas eu vou falar pra vocês que... deixa eu pegar aqui. Deixa eu escolher aqui a foto. A parte do detalhe aqui em cima, eu fiz num retângulo. Fiz 3 pregas simples e só posicionei ali. Eu costurei ela na cava e ela ficou com esse efeito. Ele ficou caidinho, só que ele não ficou exatamente do jeito que eu queria. Deixa eu pegar aqui a foto do lateral. Esse detalhe em preto aqui, tá? Ele não ficou exatamente do jeito que eu queria, porque o tecido ele também era uma gramatura pesada, que é o mesmo que eu usei para fazer a gola e a lapela.
Então, ele ficou pesado e ele não deu o efeito que eu queria. Então, eu tava até pensando, antes de finalizar ele, em fazer as pregas aqui no centro da manga, aqui assim no centro da manga, e costurar, fazer uns pontinhos invisíveis para que ele realmente ficasse com a prega, sabe? Para que ele ficasse da forma certinha, trouxesse o efeito que eu queria para essa peça. Mas acabou que eu não fiz e deixei ele caidinho. Tanto que, deixa eu ver se tem uma outra foto aqui. Que daí aparece ele de... Bah, é que o fundo era preto, né? Das fotos, nosso painel que a gente fez era preto. Mas deixa eu ver se aqui se aparece. Ah, no meu vídeo... Ah, não, mas a porta também era preta. Será que não tem nenhuma foto? Mas ele ficava... Como é que eu posso explicar? Acho que aqui vocês vão conseguir ver. Tá vendo que ele fica assim, erguidinho também? E daí, como ele tem, tipo assim, ele não é exatamente na medida do meu braço e na medida da manga, dessa parte aqui da manga, ele fica volumoso. Então, ó, sempre quando eu quero trazer volume pra peça, eu preciso jogar o algodão cru pra lá. Então, dessa mesma forma aqui. Eu fiz um retângulo nessa parte, só que eu não deixei ele ajustado. Daqui a pouco, se eu tivesse deixado ele ajustado, ele teria ficado com as pregas certinho. Só que também eu teria que costurar ela, pelo menos na outra parte da manga ali, pra ele ficar estruturadinho, ficar certinho. Então, ele ficou assim, ó. Deixa eu demonstrar aqui pra vocês. Deixa eu parar de compartilhar, que eu gosto de fazer demonstração, gente. Ele ficou assim, sabe? E não era a minha intenção, porque eu queria trabalhar com um tecido um pouquinho mais leve. Só que o que aconteceu? Como eu trabalhei com paetê, eu só fiz essa mescla com o preto porque a parte da lapela e a parte da gola fica em contato com a minha pele. Então, se eu fosse fazer essa parte ali com paetê, gente, eu ia ficar vermelha aqui assim. Tipo, eu ia ficar muito machucada, porque ia ficar, tipo, roçando na minha pele, entendeu? Então, eu trouxe esse detalhe em preto justamente porque eu não queria que o paetê ficasse incomodando na minha peça, na minha pele. Então, ele só tem, essa peça em si só tem esse detalhe porque eu não tinha tecido do prata suficiente para fazer a gola e para fazer a lapela. Mas olha como ele trouxe um detalhe a mais, ele dá essa diferença, né, na peça. E inclusive o detalhe em preto que ele tem aqui assim, deixa eu compartilhar a foto aqui com vocês para ficar mais visível. Esse detalhe em preto que ele tem aqui, ele é curvo. Vocês conseguem ver tanto no desenho quanto na peça ali no fundo, no manequim que tá ali no fundo. Então, ele é curvo. E primeiro eu pensei em passar ele, fazer o acabamento de 1 centímetro passando ele, só que na parte curva fica muito difícil esse processo. Então, o que eu fiz? Eu fiz ele duplo. Forrei, cortei também a parte do forro, só que daí eu cortei no mesmo tecido. Não, esse eu cortei no forro, daí no tecido do forro. Então, eu cortei o preto, cortei um tecido do forro, costurei e depois eu desvirei. Então, essa parte ali, ela ficou dupla. E o que aconteceu? Que eu não estava esperando isso. Ela acabou dando uma estrutura extra para a parte da frente. Então, ele ficou bem estruturado. Aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas é realmente tocando a peça que a gente consegue ver que ela ficou mais estruturada. Esse detalhe curvo em preto, ele deixou mais estruturado. E toda a parte da frente dessa peça, ela tem entretela. A parte das costas, eu não coloquei a entretela normal, essa daqui, ó. Essa entretela aqui eu não coloquei na parte das costas, tá? Justamente porque eu queria deixar ele moldado no meu corpo e na parte da frente eu queria deixar ele retinho, estruturado, certinho, não que ele ficasse molengo, porque primeiro eu costurei ele sem entretelar. Aí eu vi que ele ficou muito molenguinho. E o blazer ele precisa ficar estruturado, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Só que como essa minha peça, a parte das costas da modelagem
era mais para um vestido do que para um blazer, eu só entretelei a parte da frente, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o modelo? O que eu queria passar para vocês era exatamente isso. Então, o que a gente precisa cuidar? Essa peça que eu desenvolvi e a peça diferente que tu vai fazer. A gente precisa cuidar da modelagem que a gente vai desenvolver, a forma que a gente vai destacar os moldes. Então, dando esse efeito que a gente quer, como nessa parte pontuda aqui, eu fiz ele realmente com um corte num ângulo de 45 graus. Eu não deixei ele reto e eu não deixei ele curvo, eu deixei ele num ângulo de 45 graus. Eu preciso cuidar o tipo de tecido que eu vou usar, a gramatura dele, se ele não tem uma gramatura semelhante à do algodão cru, então eu preciso colocar uma estrutura nessa peça, eu preciso entretelar ela para que ela fique exatamente na mesma estrutura, na mesma gramatura que o algodão cru. E terceiro, a gente precisa cuidar com o acabamento dessa peça. Então, a gente precisa ver o que a gente consegue fazer de acabamento ali. Ai, gente, tá difícil hoje. Minha voz tá toda... Enfim. A gente precisa usar o tipo de acabamento para desenvolver o efeito que a gente queria. Então, na parte do godê ali, eu fiz estilo como se fosse um balonê. O balonê é diferente, mas o método é basicamente igual, tá? Só que o balonê daí o forro é mais curto, enfim, mas o processo é bem semelhante. Então eu só coloquei o elástico dentro da canaleta, na barra do godê, para fazer o franzido e ele ficar com o volume que eu queria e também ficar com o efeito que eu queria para essa parte. Que minhas alterações... Não entendi, Thay. Ah, tá, entendi. Costurar o paetê é tenso? É. Até que esse aqui não foi tão difícil, porque ele não é um paetê fechado. Porque o que acontece? O paetê muito fechadinho, que ele é aquele que é um paetê do ladinho do outro, ele acaba quebrando muita agulha. É só essa a parte tensa, assim. Porque ele fica... o paetê é plástico, né? Para ele dar aquele efeito, ele é um plástico. Então, como ele fica muito sobreposto um no outro, eu fiz um vestido para uma cliente que ele era aquele paetê que tu passava a mão, ficava de uma cor, e passava a mão, ficava do outro. E daí, aquele eu gastei muita agulha. Porque eu costurava e dependendo de onde a agulha pegava, ela quebrava. Ele só é tenso por causa disso, tá? Mas ele é bom de posicionar um sobre o outro, sabe? Tipo, jogar assim. Ele é bem bom, bem tranquilo, não incomoda. O veludo, eu costurei um veludo um dia para uma cliente. Foi o tecido mais difícil que eu costurei. Porque ele não encaixava e daí ele travava. E daí se eu não posicionava certo, aí foi bem ruim. Mas o paetê em si, ele é mais tranquilo. Você já tentou martelar ele? Mas é que não é... Tu diz o paetê ou o veludo? Porque o paetê, se ele fica muito um em cima do outro, né? Ele acaba ficando grosso, no caso, porque daí tem duas camadas de paetê, né? Mas aí tem aquele outro paetê que ele é bem fininho, bem miudinho assim, ó. Tá vendo? Só que daí ele é um do ladinho do outro. Aqui ele é bem tranquilo de costurar. Mas foi bem tranquilo. A única coisa, o paetê, tá? Não, nunca martelei ele, não. Posso testar. Tu sabe que eu gosto de testar as coisas. Amo fazer esses testes. Mas enfim, gente, o que eu queria passar pra vocês era isso. A Ari pediu pra eu deixar a MoClass salva, mas eu acho que eu vou deixar ela salva por pouquinho tempo, tá? Então aproveita, assim que eu deixar ela aqui no feed, tu assiste, tá? Eu vou deixar ela até a meia-noite, porque eu não ia deixar, mas vocês pediram e agora eu vou deixar. Então eu vou deixar ela até a meia-noite, tá?
e depois eu vou tirar ela do ar e daí a gente vê o que a gente faz. E daí essa aula vai ficar só pro pessoal, para as minhas alunas lá do ML, elas vão ter acesso. Então, quando elas quiserem assistir de novo, eu vou deixar só para elas, tá? Eu tinha um tule com pedras. Aí a minha solução foi martelar. Ah, mas daí não quebrou a pedra? Tu martelar ele? Ai, a gente faz uns macete ali, né? Pra conseguir fazer essa peça certinho. Oba! Tá, e tu vai conseguir ver essa aula quantas vezes tu quiser. Eu até tava pensando que essa aula a gente podia até fazer tipo desmembrando a modelagem. Vou trazer mais para vocês aqui desses modelos diferentes que só pelo fato de eu postar o vídeo ali no feed fica um pouco difícil de entender como que aquela peça ficou depois no final, né? Porque a gente tem toda essa preocupação extra que a gente precisa tomar, não só apenas com a parte da modelagem. Só na área da costura mesmo, sabe? Ah, tá. Eu tive um tecido que ele era um tule e daí ele tinha pérolas, sabe aquela pérola que ela é prensada? Que ela vem com uma tarraxinha e a pérola, ela não é costurada? Aí aquele lá eu tirei pérola por pérola, aonde era a margem de costura para eu conseguir costurar. Porque como era uma pérola, eu não conseguia passar por cima, sabe? Ela trancava ali na sapata e ela não ia. Mesmo se ela não pegasse na agulha, a sapata travava ela e não ia. Daí eu tirei pérola por pérola daquele vestido. Então depende muito. Mas o paetê, a única coisa chatinha dele é que quebra a agulha, né? É isso, meu povo amado. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui presente nessa Mo Class. Vou deixar ela salva, então, até a meia-noite. Então, tu assiste ela rapidão, tá? Depois eu vou deixar ela só para as minhas alunas. E lembrando que amanhã nós temos quiz de modelagem. Martela mesmo, tá certo. E se ficar a tarraxa, tira com a frente. Ah, sim. Isso aí. Eu vou testar. Quando tiver um assim mais difícil, eu vou testar. Ver se vai dar certo. Se não der certo, Ari, olha, eu vou te contar. Se não der certo, eu vou te contar. Ari, pelo amor de Deus, não deu certo. Estragou minha máquina. Brincadeira, gente. Tá. Então amanhã, terça-feira, nós temos o nosso quiz de modelagem, que inclusive eu recebi um feedback lindo, maravilhoso da minha aluna, que ela disse que é muito bom o quiz e eu quero saber de vocês aqui, tá? Que ele abre a mente. E é essa intenção. Conta. Falei já. E é essa intenção que eu quero com o quiz de modelagem. Que vocês visualizem uma peça e logo de cara vocês já saibam qual que é o tipo de modelagem que vocês vão fazer. Então é por isso que eu trago o quiz de modelagem, tá? Então eu espero muito que vocês gostem do quiz de modelagem, que vocês estejam gostando, que eu tô postando toda terça. Dá bastante, vocês votam bastante, o que eu acho muito legal. E realmente é uma forma da gente estudar, não ser muito difícil de memorizar, não ser aquela coisa assim, ai, nossa senhora, a Sara quer que eu estude agora como fazer a interpretação de modelagem. Fica uma coisa mais leve, né? Certo? Então amanhã temos o quiz de modelagem. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum aviso para vocês. Ah, lembrando do nosso workshop da camisa vestido, tá? O link tá aqui na bio, então se tu quer começar a trabalhar com a técnica de mulagem, enquanto que o meu outro curso não abre, o ML não abre, então aproveita e quanto a outras surpresa não acontece, aproveita e adquire o workshop, porque lá tu vai ter uma noção inicial de como trabalhar com a técnica de modelagem tridimensional, tá? Um grande beijo, obrigada a todo mundo que participou, até segunda-feira que vem na nossa Mo Class de número 12, e essa aqui eu vou deixar salva só até meia-noite, tá? Um grande beijo, até segunda-feira que vem. Tchauzinho, gente!